285 da era cristã e Roma domina grande parte do mundo. A extensão territorial do Império Romano vai desde a Espanha a leste até a Síria a oeste, da Britânia ao norte até Egito ao sul. Diocleciano, o imperador, esmaga as revoltas e rechaça as tentativas de invasão com mão de ferro, fazendo uso do seu fabuloso exército. Em tempos de guerra, o imperador associa ao império Marco Aurélio Valérico Maximiano, a quem atribui o comando das tropas que devem debelar a revolta dos vagabundos na Gália, região que abrange as atuais França e Dinamarca. O exército romano, nesta época, é formado por soldados oriundos de Roma, bem como diversas forças militares das civilizações dominadas, que aderem às forças imperiais espontaneamente ou não. Sendo assim, Maximiano reúne tropas no norte da Itália, entre as quais alguns corpos vindos do Oriente, e com elas cruza os Sumos Peninos, ou Passo do Grande São Bernardo, montando acampamentos ao redor de Octodoro, hoje Martinique, na Suíça. Enquanto isso, o tempo passa e estamos agora voltando para o ano 286 d.C. Dentre as forças estrangeiras que compõem o exército de Maximiano, há uma unidade autônoma, uma coorte auxiliar oriunda da Tebaida, região no Alto Egito. Foi efetivo de centenas de homens, todos cristãos, sob o comando do capitão Maurício, acampados em H1, hoje São Maurício. Capitão Maurício. Maximiano determina que todas as tropas se reúnem em Octodoro para reverenciar os deuses romanos e prestarem juramento de fidelidade ao imperador. Vai chamar a corte tebana, mande eu jurar fidelidade minha e adorar os nossos deuses. Enquanto Maurício, o imperador, olhando os favores que ganha caminho para Octodoro, para jurar fidelidade e adorar os deuses. Entendido. Maurício fica consternado. O que fazer? Jurar fidelidade ao imperador não é problema. Já havia feito isso antes em outras campanhas. Mas agora, Maximiano determinava adorar outros deuses. E isso ia de encontro a tudo que acreditava. Era uma afronta à sua fé. O que fazer? Obedecer ao imperador negando sua crença no único e verdadeiro Deus? Ou obedecer à sua consciência e reafirmar sua fé? A quem obedecer? Seu chefe terreno ou ao Pai Celestial? Mas Maurício sabia das possíveis e terríveis consequências de sua decisão. Essa exigiria um sacrifício extremo de si mesmo e de seus comandados. Ele não concordava e não iria cultuar os deuses romanos, mas de seus homens. Como exigir tal renúncia dele? Maurício, então, decide reuni-los e compartilhar com eles o problema. O imperador determinou. Mais alto. O imperador determinou que nos desloquemos para Octodoro para expressar o juramento. Entretanto, ele também exige que adoremos os deuses romanos na cerimônia. Vocês concordam? Não. Maurício e sua tropa decidem, então, que não importa o que aconteça, não perderão suas fés e não contrariarão suas crenças. Impaciente, o imperador manda novamente seu mensageiro a H1 para verificar que a corte tebana não chegava para o cerimonial. O imperador novamente sua política para Octodoro. Dada a gravidade da situação, Maurício decide pessoalmente falar com o imperador. Ó grande imperador Maximiano, venho até vós em nome de minha corte jurar-te fidelidade. Entretanto, não somos cristãos. Somos E não cultuaremos nenhum outro Deus, senão o único verdadeiro no qual cremos. Sonete, como ousa de banquinho desse ser, determina a imediata extimação da corte tebana. Nesses tempos, dizimação significava a morte por decapitação de um em cada 10. Assim sendo, um contingente romano desloca-se até a Galma para a execução da ordem imperial. Apesar da brutalidade e da insensatez da ação do orgulhoso Maximiano, a corte tebana não oferece resistência e aceita a resoluta determinação do imperador.
vontade imperial e permanece em Agaon. O imperador, irritado com a demora da corte tebana para as cerimoniais, envia novamente o mensageiro. Informa o imperador que, apesar de tudo, mantemos nossa decisão. Não iremos. Determino nova exumação. Mais uma vez, a corte tebana sofre pela fúria e arbitrariedade do imperador. O tempo passa, e mais uma vez, Maximiliano vê frustrada a sua pretensão de ter a corte tebana subjugada aos seus caprichos. Decide então enviar um ultimato a Maurício. Não importa o que venha acontecer, informa o imperador que não negaremos nossa fé no único e verdadeiro Deus. Que abuso, eles pagarão caro por essa insolência. Eu mesmo resolvi isso. Vamos, faz o resto lá. A fé inabalável da corte tebana enfurece o imperador, que decide pela decapitação de toda a unidade. E foi assim que, segundo a tradição, no dia 22 de setembro do ano de 586 da era cristã, escreveu-se nos campos de Agaon um dos mais impressionantes exemplos de fidelidade ao Cristo e a Deus, enriquecendo o martiriológico que marcou a grande epopeia das origens. Nas palavras do querido general Augusto da Cunha Estrada, ex-presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, em trecho retirado do boletim Um Cruzado, de 15 de setembro de 1959. Por certo, um espetáculo igual jamais ocorrera em qualquer época. Em parte alguma, de estoicismo, de devotamento a uma causa, de renúncia coletiva, como que o legaram ao mundo Maurício e seus comandados. Remetiam-se com frequência para Gáudio dos Césares o divertimento das massas embrutecidas pelos prazeres fáceis, as cenas horripilantes dos circos de Roma. No entanto, não poderiam ter a significação, não eram comparáveis à epopeia vivida pela região tebana. De um lado, tratava-se de seres indefesos, que possuíam a couraça única de sua crença, a ampará-los na prova suprema do outro, uma energia capaz de resistir e vencer, que se conservava deliberadamente em estado potencial, apenas robustecendo e amparado, uma vontade de exaltar os espíritos em busca do Pai amoroso e bom. Ao invés de um ato de rebeldia e subordinação, Maurício dá o exemplo de disciplina consciente e perfeita, serena e justa, sofrendo a punição imposta pela vontade desmedida do chefe terreno, ao mesmo tempo obedecendo sem vacilação, com humildade e energia, aos ditames da consciência e da razão. Tornou bem claro, pôs em evidência, o ato que praticou, a separação que deve existir, sem tergiversações, entre os poderes temporal e espiritual, entre o que é da matéria e o que é do espírito. Foi esse, Maurício, patrono e guia que a vontade do alto destinou à cruzada dos militares espíritos, para ampará-la e orientá-la, estimulando-a e guiando-a na missão que lhe foi confiada da prática do Evangelho.